Bom, galera do YouTube, nós estamos aqui com mais um vídeo que eu quero fazer aqui da Eletrotécnica JR para passar uma diferença aí para vocês que estão começando, vocês que estão aprendendo, né? Assim como eu também estou aprendendo a cada dia, né? Nos concertos de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, enfim, né? Um vídeo meu anterior aí que fala sobre a fonte, né, linear. E eu quero falar um pouco aí a diferença de uma fonte linear e uma fonte chaveada. Então eu estou aqui com uma placa de micro-ondas, né? Que vocês já vão encontrar aí muitas placas de micro-ondas que não vai ter mais a fonte linear, vai ser a fonte chaveada. E aqui eu estou com uma placa de uma televisão de LCD, né? Apenas para fazer uma demonstração aqui, aonde nesta placa nós encontramos aqui a fonte chaveada, né? E quero passar para vocês as principais diferenças de uma fonte chaveada. Então, é lógico que numa placa como essa, onde nós vamos ter essa fonte chaveada aqui para uma televisão de LCD, ela é uma fonte um pouco mais complexa, ela vai ter vários dispositivos aqui de proteção para a fonte desligar em qualquer sobrecarga que ela encontrar aqui no estágio secundário. Ela tem os seus dispositivos de proteção que ela desliga. Não vai ser o caso dos micro-ondas, tá, pessoal? A fonte chaveada que vai encontrar nas placas de micro-ondas, ela é bem mais simples do que essa. Mas o princípio de funcionamento é bem parecido, tá bom, pessoal? Então vamos lá aqui fazer uma análise aqui do princípio de funcionamento então, de uma fonte chaveada. Então nós vamos fazer uma análise então do princípio de funcionamento de uma fonte chaveada, para nós tentar entender um pouco qual a diferença, né, dessas duas fontes aqui. Ó. O objetivo das duas é o mesmo, é abaixar a tensão da rede elétrica da rua, né, baixar essa tensão aqui, né, em valores necessários para a placa trabalhar, né, no seu projeto, no seu funcionamento. Então o princípio das duas é o mesmo, é baixar a tensão elétrica, né, e fornecer uma tensão mais baixa e estável, né, para o secundário do transformador aqui alimentar o circuito eletrônico. Então a principal diferença que nós vamos encontrar aqui nessa fonte chaveada e nessa fonte linear é que, se nessa fonte linear aqui, a tensão da nossa rede elétrica baixar, a tensão lá do secundário também vai abaixar. Proporcionalmente, né? Se a saída minha aqui eu tenho 5 volts aqui no secundário e 127 na minha rede, se a minha tensão cair para 110, 100, 108, eu não vou ter mais os 5 volts aqui, eu vou ter uma diferença aqui. Mesmo tendo os capacitores eletrolíticos aqui, se a tensão da fonte linear, a tensão primária baixar, a secundária também vai sofrer uma defasagem também. Já na fonte chaveada, você não encontra tanto esse problema, porque se a minha como a fonte aqui é chaveada, se a minha tensão elétrica der uma oscilação aqui, as tensões tendem-se a se manter constante no secundário. Tá bom, pessoal? Então vamos falar um pouco aqui para o vídeo não ficar muito longo. Falar um pouco então da fonte chaveada. Então a fonte chaveada, ela recebe a rede elétrica da rua, né? Ela vai passar aqui pelos dispositivos de proteção, né? Fusível, filtros. Vai passar aqui por uma ponte retificadora, né? Que nada mais é do que 4 diodos que estão dentro desse CI aqui, desse integrado. Né? Aqui dentro desse integrado aqui tem 4 diodos aqui, então ela entra alternada e já sai contínua. Quando ela vai sair contínua aqui, então ela vai trabalhar em conjunto, né, com esses capacitores de filtro e esse transformador, né, que é o transformador que vai, então, o transformador conhecido como chopper. Nós temos nessa fonte aqui, ó, 2 transformadores choppers aqui, né, uma fonte primária chaveada e uma fonte secundária chaveada, que é diferente da fonte linear. Então o que é uma fonte linear? É um circuito que está praticamente ali em série. Ó. Linear, entra, passa pelo transformador, passa pelos fusíveis, passa pelo transformador, passa pelo diodo,
né, passa pelo regulador e vai embora. É uma reta, vamos dizer assim. Se fizermos uma análise, né, num desenho eletrônico, é uma reta fonte linear. A fonte chaveada já não, ela vai passar, né, e ela vai vir então aqui para um conjunto de transistor osciladores, que eu não vou me aprofundar nessa parte, que a intenção desse vídeo é só mostrar a diferença de uma fonte linear para uma fonte chaveada. Então a energia vai entrar, vai passar aqui pelos fusíveis, ponte retificadora, vai chegar aqui nesses 6 osciladores, vai chegar nesses transistores de potência osciladores, vai estar aqui no transformador, que esse transformador também tem bobina, como esses transformadores, também tem bobina abaixadora. Só que para ele fornecer, qual a diferença, né, da chaveada aqui, uma das diferenças para linear? Para ele fornecer as tensões secundárias aqui, ele precisa ter uma oscilação no primário, o primário dele oscila, e aí as bobinas secundárias vão gerar tensão. Então, quem faz essa fonte oscilar, olha só a diferença, é esse CI, né, oscilador de fonte, ó. Nós temos aqui 2 CIs oscilador de fonte, né, um para esse trafinho e um para esse trafo maior. Então esse CI aqui, dentro de um conjunto eletrônico aqui com reguladores, resistores, capacitores, enfim, né, ele oscila, né, ele vai gerar aqui uma frequência que essa frequência então vai fazer com que o transformador forneça tensão para o secundário. Então essa é a noção, essa é a diferença de uma fonte chaveada para uma fonte linear. Fonte linear, a eletricidade entra, insere, entra no primário, sai no secundário, passa pela retificação e vai embora. Na fonte chaveada, ela necessita de uma oscilação, de um circuito oscilador, ó, que vai fazer com que o transformador, então, forneça as tensões secundárias que a fonte precisa. Então, esse circuito oscilador, ele fica oscilando numa frequência alta, e aí as tensões, então, saem, depois vai passar por reguladores de tensão, zêneres, enfim, para o seu objetivo que ela foi projetada. Então, no micro-ondas, você vai encontrar fonte chaveada também, né, com CI oscilador, muito mais fácil de se trabalhar numa placa de micro-ondas do que numa placa de televisão ou outros equipamentos aí mais sofisticados, que essa placa ela, é necessário o esquema para você poder entender, né, saber as medições de saída que vai sair, né, o circuito de proteção, como ele atua, né? Mas o princípio de funcionamento é esse. Então, as fontes lineares em forno de micro-ondas estão saindo de fabricação e estão entrando as fontes chaveadas. Então é necessário ter um conhecimento básico aqui de fonte chaveada, né? Para você poder estar dando manutenção aí nas placas de micro-ondas, que acabou agora aquela história de tirar o transformador, levar para rebobinar e está resolvido o problema. Agora você vai ter que encontrar, né, o CI oscilador, que esses transformadores dificilmente você vai encontrar queimado nas placas de micro-ondas. Você vai encontrar um CI oscilador queimado, né, algum resistor que polariza ele aberto, né, algumas bobinas que vão estar em volta dele aberto, enfim. Então, os micro-ondas mais novos aí, quando o display estiver apagado, identificar que está chegando alimentação nessa placa e não for mais essa configuração de fonte linear, então é necessário aí ter uma noção básica aí de fonte chaveada aí para você poder estar fazendo o reparo, né? E lembrando sempre que sempre uma boa inspeção visual, quando você vai se reparar uma placa, né, uma boa inspeção visual vai te ajudar também aí a encontrar algum defeito que possa surgir aí nessas placas de micro-ondas, que é o assunto que eu estou querendo falar aqui, é sobre placa de micro-ondas. Não é sobre placa de televisores, mas placa de micro-ondas. Então fica aí esse vídeo aí. Então tem diferença aí, né, da fonte chaveada para a fonte linear, que está saindo fora agora aí nos micro-ondas e está entrando chaveada para dar um pouquinho mais de trabalho, né? E mais conhecimento também técnico aí na área de fonte aí para poder estar reparando aí. Mas, né, com um pouquinho de treino aí a gente consegue aí consertar também essas fontes chaveadas, principalmente a de micro-ondas. É bem mais simples do que de outros aparelhos como essa de um televisor LCD. Ela já você vê que é uma placa bem sofisticada, né?
muitos componentes SMD, ó. No caso aqui esse CI oscilador é um CI oscilador SMD, né, em miniatura. Quando for na placa de micro-ondas ele vai estar por cima, né, ele é maior do que esse, fácil de você trocar, você não vai ter uma dificuldade em trabalhar com solda de baixa fusão ou sopradores térmicos para poder tirar aí, é mais fácil trabalhar na placa de micro-ondas. E assim que eu tiver em mãos uma placa de micro-ondas com fonte chaveada, eu vou estar fazendo mais um vídeo aí, para vocês verem que vai ser mais simples a fonte chaveada de televisor, de micro-ondas, do que de televisores ou outros equipamentos aí. Um abraço.